Dando continuidade, vamos receber agora o terceiro palestrante de hoje, que possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e doutorado em Ciências em Fisiologia Geral pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de Fisiologia, principalmente atuando no temas de choque, hemorragia, choque e sepse. Senhoras e senhores, vamos receber o professor Dr. Irineu Tadeu Velasco. Aqui é para vocês entenderem alguns conceitos da pós-graduação e da produção de conhecimento que vem de uma experiência dupla na minha vida. A primeira, como docente da Faculdade de Medicina, coordenando toda a parte de emergência, pronto-socorro, UTI, e coordenando uma pós-graduação que segue esses conceitos que eu vou pôr aqui, que é a única 7 já em 2 avaliações na Faculdade de Medicina. Eu não fui professor da Cláudia. Cláudia foi aluna do Francisco Laurindo, que é orientador nesta pós que eu coordeno. E lá eu fui diretor da faculdade, diretor clínico, e paralelamente eu tive uma participação muito grande na FINEP, no julgamento dos núcleos de excelência, que hoje não tem mais, né? E na CAPES eu fui coordenador de toda a área da saúde, participei do CTC e do Conselho Superior. E eu fui da comissão que criou essa nota de 1/7, com esse, como eles chamam, com esse arroxo na avaliação, que melhorou em muito a produção de conhecimento no país. Então, em cima disso, eu peguei alguns conceitos que é o que eu acredito, e como eu falei, o curso que eu coordeno eu fiz em cima desses conceitos. Todo mundo encara a pós-graduação? Uma máquina financiada por quem quer que seja, que você enfia um cara despreparado de um lado e ele tem que sair do outro lado publicando no New England, no Nature ou em qualquer coisa que o valha. Será que pós-graduação é isto aqui? Então, o que a gente entende como pós-graduação? Isso aqui é o Castelo de Leges, na Inglaterra. Foi a residência dos primeiros reis da Inglaterra. Aqui você só tinha ascensão na sociedade sendo da família real ou sendo um profissional reconhecido. Nessa cidade existia um mestre relojoeiro surdo e mudo. Toda a família queria pôr o filho do lado deste mestre relojoeiro porque eles aprendiam a ser mestre relojoeiro. Ele tinha financiamento do rei do palácio, que tinha uma coleção de relógios. Então ele tinha financiamento. Ele expunha o trabalho dele, ele publicava como? Expondo os relógios na parede do palácio. Então, isto é o orientador da pós-graduação. Um indivíduo que tem conhecimento numa área ou em 2 áreas, ele traz fomento para sustentar as suas pesquisas, ele mostra isso, que no caso é um benefício ornamental, mas nós vamos ver que o nosso objetivo é muito parecido com o que ele falou. O segundo elo da pós-graduação é isso aqui. Escolha do pós-graduando vocacionado. Se você pega uma pedra de diamante e lapida na pós-graduação, ela vai valer muito mais. Se você pega uma pedra bruta, ela deixa de ser pedra da característica dela e não vai servir para absolutamente nada. Então, a pós-graduação a gente quer isso aqui. Formar um pesquisador independente, desenvolver um projeto de pesquisa, redigir resultados e conclusões, publicar, desenvolver uma linha de pesquisa independente e desenvolver tecnologia para a indústria, para a sociedade. Aqui um parênteses. Ele falou da China, da Coreia.
95% dos doutores nesses países estão na indústria. Aqui no Brasil, 95% dos doutores estão na universidade. A universidade não conversa com a indústria não conversa com a universidade. Não vai sair inovação coisa nenhuma, porque o financiamento da indústria é muito importante. E a universidade tem um ponto de pesquisa muito grande. Então, enquanto nós não resolvermos este problema, dificilmente o que a gente produzir de conhecimento vai voltar para a sociedade. Muito dificilmente. E o curso foi feito baseado nisso aqui. Isso aqui é a Biblioteca de Alexandria. O Alexandre, na época, colocou o conhecimento de todas as áreas aí dentro. Filosofia, química, física. E daqui saíram conceitos que perduram até hoje, porque eles trabalhavam em conjunto. O modelo de pós-graduação individual tem que ser esse. E eu vi com bons olhos isto aqui. Eu vi vários laboratórios compartilhados, com pessoas interagindo, que eu acho que esse dá um grande futuro para o curso que está se iniciando. Agora, por que a gente tem que fazer pesquisa e a pós-graduação é um jeito de fazer? Por causa disto. Esses slides são de um amigo meu, chamado Leopoldo Demeis, é um professor de bioquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que além de quase ser prêmio Nobel por trabalhos em mitocôndria, ele é um educador. E ele tem um livro que vale a pena vocês lerem, chama O Método Científico. Os primeiros personagens eram os feiticeiros. Eles ditavam normas e não podiam ser contestados. Quem contestasse morria. E eles que ditavam tudo o que acontecia no mundo. O outro artífice era o artesão, que ele se virava com o que tinha a natureza para quê? Para a subsistência dele. Então, o exemplo, o artesão era importante para esse desenvolvimento? Era. Ele fazia o martelo com uma madeira e uma pedra, mas ele não questionava por que essa pedra é dura, essa é mole, ele não queria saber. Ele fazia o martelo para caçar, para derrubar a planta, para comer. Então, nós vivemos muito tempo com esse dueto, os feiticeiros e os artesãos, e foi se desenvolvendo a natureza. Então, durante séculos, isto é que foi a chama do desenvolvimento. Muito de feitiçaria e muito do artesão, sem questionar o porquê das coisas. Por quê? Prevalecia a lógica aristotélica. No livro A Política, do Aristóteles, ele afirma categoricamente que a mulher tem menos dentes que o homem. Eu acho que ele nunca abriu a boca da mulher dele para contar os dentes, porque o método dele era de lógica. Ele tinha as deduções e afirmava isso. Isto produziu o quê? Quando você ia pela lógica? Que certas doenças, o vitiligo, por exemplo, aquelas manchas na pele, eram encarados com um problema de discórdia entre família, e muita gente foi sacrificada e morta por causa disso, pela interpretação não científica de um problema que existia nas pessoas. Muitas mulheres eram encaradas como bruxa quando tinham conversões histéricas e tinham convulsões, vomitavam e iam para a fogueira. Elas eram mortas por causa disso. Tudo porque a interpretação era baseada na lógica. O método começou com o Descartes, né? Ele que começou todo o caminho da metodologia científica. E daí apareceram as pesquisas que começaram, todos vocês, eu dei alguns exemplos aqui, o Isaac Newton, o Darwin, o Einstein com as suas teorias, porque eles já usavam o método científico para o seu desenvolvimento. E como é que a gente mostra que a pesquisa e
esse desenvolvimento, ele foi importante. E por que nós temos que continuar fazendo? Vocês têm aqui dois exemplos. Aqui são a velocidade. Aqui, desde que inventaram a roda, os nossos ancestrais. Depois o cavalo, depois o trem a vapor, depois o avião, até chegar aos foguetes numa velocidade espantosa. Então, isto aqui é em séculos. Então, só através da pesquisa que foi acontecendo o desenvolvimento até atingir essas velocidades. Então, a importância da pesquisa está aí nesse exemplo. O segundo exemplo, a longevidade. Também, aqui são séculos. A expectativa de vida nesse século era de 20 anos. Aí foram aparecendo as invenções, anestesia, cirurgia, sangue, antibióticos, etc, etc. E hoje a expectativa de vida aumentou barbaramente, e agora ainda mais ainda. Por quê? Através de pesquisa que desenvolveu técnicas de benefício da saúde, de saúde pública e uma série de outras coisas. Então, daí que vocês veem a importância de um curso de pós-graduação em fazer pesquisa, ciência e tecnologia. Então, como é que era a universidade da Idade Média? Não se investigava, ocupava-se muito pouco com a formação profissional, o essencial era a cultura geral, teologia, filosofia, artes, etc. Era o sistema de ideias sobre o mundo e a humanidade. Aí já em 1929, ele dizia que a universidade moderna vai ter que ter transmissão de cultura, ensino dedicado às profissões, investigação científica e formação de novos homens de ciência. Ele acrescentava, não é todo mundo que tem que fazer pesquisa, mas a universidade tem que viver um ambiente de pesquisa, senão ela não faz um bom ensino, senão ela não faz uma boa extensão. Por quê? A convivência com a pesquisa cria um senso crítico nos que estão ao redor. Então, o professor, mesmo que ele não seja pesquisador, a convivência em discussões com os pesquisadores faz ele ter noção de metodologia, de ler um trabalho com mais crítica, de transmitir isso com mais propriedade para os alunos. É mentira que tem faculdade só para coisa prática, não existe isso. E qual é o exemplo disso que eu posso contar para vocês? Então, a universidade tem que estar veridicamente aberta aos ares da atualidade, e mais do que isso, deve estar em plena atmosfera do seu tempo, senão ela não é universidade. Em 2000, uma fundação americana, a Carnegie Foundation, fez uma avaliação das 120 universidades americanas de pesquisa, baseado em 3 coisas. A universidade atuava em vários campos do conhecimento, ela formava mais que 500 PhDs por ano, e ela trazia em grandes mais de 50 milhões de dólares para a instituição. Violentamente, em primeiro lugar, estava Harvard. Depois vinha um bloco intermediário e as outras lá embaixo. O pró-reitor de pesquisa da USP estava lá e fez uma analogia que, se a USP tivesse nos Estados Unidos, ela seria a 60ª. E aí, ele mostrou isso no conselho universitário, eu fui pegar na minha área, eu era o diretor da Faculdade de Medicina, eu peguei. A Faculdade de Medicina, dentro da USP, superou a física em produção científica. Então, a gente era melhor em pesquisa. O nosso ensino é reconhecido pelas entidades, todo mundo quer ir para lá, tal. E os nossos hospitais são referências para quem procura coisas complexas. E na Harvard eu fiz a mesma coisa, e a Harvard
tem o melhor ensino, toda família quer pôr o filho para estudar lá. Os hospitais são altamente procurados por problemas complexos, então as curvas são paralelas. Pesquisa, ensino e extensão. Não existe jeito de você dicotomizar. O difícil é dosar, principalmente na área profissionalizante, o quanto pessoas que não têm aquele dom de fazer pesquisa, por exemplo, um cirurgião que ensina a operar muito bem o residente e tal, mas se puser ele numa bancada ou para fazer um ensaio clínico, ele morre. O quanto que a gente pode aproveitar desse indivíduo na competência dele, convivendo com o pessoal que faz pesquisa e se aculturando disso. Esse é o grande problema. Tanto que eles têm uma vertente lá, que é uma vertente profissional, educacional, que eles sobem na carreira, associado, professor titular, podem ser chefe de departamento, diretor de faculdade, sem precisar fazer doutorado, porque lá não existe doutorado para médico, é só na matéria básica. E aqui não. Então, estas coisas, na área profissionalizada, tem que ser dosada. O último recado que eu quero deixar: a pós-graduação é para treinar vocês, para ter metodologia de pesquisa, para responder perguntas, ou do seu meio ambiente, ou outras qualquer, mas vocês têm que responder e trazer para a sociedade. Eu não vejo isto de outra forma. É isso. Se vocês quiserem bater papo de alguma coisa de pós, conversar algum negócio, eu estou às ordens. Eu não sou formal aí, eu não ponho gravata, não tenho essas coisas.